E todos os olhos do planeta Terra voltados naturalmente ao Vaticano, à Praça de São Pedro, e todas as tratativas ali mirando o conclave que elegerá o próximo Papa, né? Todos os cardeais já estão preparadíssimos para o início do conclave, né, que começa oficialmente amanhã, tá? Ninguém melhor que o nosso repórter Luca Bassani, que está no Vaticano com todas as atualizações e a expectativa aí imensa rondando esse próximo conclave. Bom dia, Luca. Traz para a gente aí todos os detalhes que você já apurou, a expectativa olhando adiante. Bom dia. Bom dia a você, Marinho, a todos os nossos queridos do Morning Show. Realmente hoje tem sido um dia importante, afinal os cardeais que vão participar do conclave, todos eles Tivemos uma breve intercorrência técnica aqui com o link do nosso Luca Bassani, com certeza ele já vai estar restabelecendo prontamente, trazendo todos os detalhes na medida que todos os cardeais, 133 se reúnem. Tem alguns acamados, inclusive, talvez um pouquinho doentes, que estão ali, que vão poder votar tranquilamente de onde eles estão e estão devidamente brifados para usar o linguajar corporativo moderno no nosso Brasil. Mano Ferreira, sua expectativa, realmente as casas de apostas, realmente o vozerio todo, a expectativa é imensa. É sempre difícil ter qualquer previsão a respeito do conclave, né? Porque ele pode tanto durar um dia como 3 anos, né? Já aconteceu. Aconteceu. Então... Gregório X, Gregório X ou Gregório X? Que foi eleito depois desse processo aí. Longuíssimo conclave. Como diria Ciro Gomes, a passo de caga do manco, né? Mas deu no que deu. Vale lembrar que os cardeais fazem 2 votações por turno, até 4 votações por dia, e eles precisam ter uma maioria bem qualificada de 80%, se não me engano, né? 80% concordando num único nome para que o novo Papa seja decretado, seja anunciado. Então, como é uma maioria alta e qualificada, é difícil da gente ponderar quanto tempo os cardeais vão demorar para chegar nesse consenso, né? Seguimos adiante aqui com... Vou só pedir encarecidamente para a minha diretora Helena liberar o ponto aqui e também recepcionar os ouvidos atentos. Novamente, por favor. A gente vai recepcionando todo mundo que está na rede Jovem Pan de Rádio também nos ouvindo. E a gente trazendo aqui no detalhe para todos vocês as atualizações, realmente os olhos de, no mínimo, 1 bilhão e 400 milhões de católicos esperando uma nova direção da Igreja Católica na figura de seu líder máximo, naturalmente o Papa, que será eleito pelo conclave, 133 cardeais de 70 países diferentes, quase um Big Brother da fé, que realmente estará elegendo o próximo Papa. E a expectativa total na Praça de São Pedro, nos arredores, e realmente a comoção não poderia ser diferente, né, Jéssica Peixoto? Não poderia, e é sempre um momento para quem é católico de muita ansiedade, quando você vê aquela fumaça branca saindo e sabe que você tem um novo líder dentro da Igreja Católica, um novo representante de Pedro. E todo este momento que a gente coloca para essa situação, eu acho ele muito bonito, André. E por quê? Porque é um espaço, né? As pessoas muitas vezes confundem o conclave com a lógica da política, né? Então, a palavra eleição remonta muito a uma certa racionalidade, por assim dizer, desse sistema que a gente tem de votações, que muitas vezes também, diga-se de passagem, não é racional. Mas a lógica do conclave é que eles fiquem isolados do mundo e que nesse isolamento eles estão num lugar divino, que é a Capela Sistina. Sim. E eles dialogam, eles oram. Então as respostas, elas estão nas orações. E a partir disso eles votam, e no momento que a votação bate 3/4, nós temos ali um novo Papa. Então, só uma correção, eu também dei o número errado, eu falei 80%, mas são 2/3. Então, 2/3. Cerca de 66%, né? 66% de 133 cardeais com menos de 80 anos, certo? 2 deles por questão de saúde, um do Quênia e um da Espanha. Então, ali, realmente, não vão participar efetivamente. Mas, claro, a gente já vai seguir adiante aqui para uma entrevista que vai agregar e muito aqui nessa discussão toda, pessoal. Mas é interessante a gente perceber que tem todo um componente geopolítico até por trás disso. É disparado o conclave, mas etnicamente e nacionalmente diverso, certo? Tem representantes do Haiti, do Sudão do Sul, de Myanmar. Então, realmente mostra que realmente vai ter essa representatividade global, querendo ou não. Se vão acabar partindo para uma galera do centrão italiano ali, elegendo um Pietro Pizzaballa, um Pietro Parolin, pode ser. Ou talvez um Tagle, um Erdo, vamos ver. E o mais interessante é que o cardeal japonês Tarcísio Isao Kikuchi, ele disse que muitos dos 23
clérigos da Ásia, eles vão votar em bloco no conclave. Então, ele já comparou a estratégia deles com os 53 cardeais da Europa. Então, e os asiáticos vão apoiar unanimidade em um ou 2 candidatos. Isso é muito interessante. Então, os asiáticos já estão em bloco já com um consenso. Ele provavelmente não vai ser um nome votado. Mas a grande lógica, do conclave é não a representação, mas a oração. Existe um caráter divino dentro do conclave que é o que legitima e é o que faz muitas vezes com que esse seja um momento tão sagrado. E tem um detalhe que vocês mencionaram, que é a questão geográfica, que é uma consequência direta do Papa Francisco. O Papa Francisco fez como uma missão essa expansão em relação a esses participantes, em relação à própria presença da igreja. Fez acordos com países como a China, que tem uma aversão muito grande ao cristianismo, ao catolicismo em dados momentos, até com perseguições, mas ele fez essa postura de aproximação com os países, com as lógicas, e foi muito bem recebido num país como a China, que não é um país de tradição católica. Então, assim, essa comunhão e esse contato do diálogo em novos espaços, da valorização de novos espaços, países como o Mianmar, é sem dúvida nenhuma uma herança do Papa Francisco, que permite com que esse conclave ele seja o mais diverso da história da Igreja Apostólica Católica Romana. E essa é uma dualidade nas formas de pensar a lógica da igreja, né? De um lado, a tradição, então aqueles que valorizam os lugares onde há uma comunidade católica mais bem estabelecida, mais tradicional, e, de outro lado, o princípio do catolicismo, que significa universalidade, né? O princípio de você fazer com que a igreja seja um espaço de todos, então trazer uma representação mundial para um colégio cardinalício, como foi a visão do Papa Francisco. Uma coisa é certa, talvez seja, claro, o último conclave foi em 2013, início ali da onda de Instagram e redes sociais, talvez com todos os holofotes e esse mundo hiperconectado que é o nosso atual, talvez ainda assim é imperativo que todos os cardeais realmente fiquem completamente blindados do mundo exterior, como ficarão a partir de amanhã. Mas para entender exatamente o que vai estar acontecendo lá naquela politicagem, naquela troca de conciliações e articulações dentro do conclave e os preparos finais, mirando o início amanhã, recebemos aqui agora ao vivaço para um papo importante no Morning Show, o Carlos Eduardo Cel. Ele que é sociólogo e escritor do livro Para Onde Vai a Igreja Católica. Acho que não tem pergunta melhor do que essa, do que o título do seu livro, Carlos. Obrigado demais pela presença. E conta pra gente, qual é a expectativa até o momento para a duração desse conclave? O que você espera como bom conhecedor das engrenagens da igreja? Bom dia. Olá, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Nunca essa pergunta foi tão importante, mas a gente vai saber a resposta num tempo breve. Sobre o tempo de duração do conclave, se a gente olhar as últimas assembleias de cardeais que elegeram os papas, a gente sabe o seguinte: um conclave rápido tende a durar 2 dias. Foi assim com o conclave que elegeu Francisco, foi assim com o conclave que elegeu Bento XVI. Se ele durar mais de 2 dias, a gente já tem uma indicação de que não há consenso entre os cardeais. Mas eu não preveria, eu não faria a previsão de um conclave que duraria, por exemplo, mais do que 5 dias. Então, a gente deve esperar alguma coisa entre 3, 4 e 5. Quanto mais o conclave demorar, mais está se sinalizando para um dissenso, para um conflito entre os cardeais. Obviamente, eles não querem passar essa mensagem. Então, entre 3, 4, no máximo 5 dias, a gente deve conhecer quem será o próximo líder da Igreja Católica. E é isso aí. Agora, em tese, né, professor, a gente sabe que qualquer homem católico, literalmente qualquer homem católico está, assim, elegível para essa posição, assim, com raríssimas exceções. A última foi em 1378, onde foi eleito um bispo. Geralmente sai do colégio cardinalício aí realmente o próximo papa. Eu acho que aí talvez seria ousado demais, né, pessoal, da gente imaginar que o próximo papa não tenha essa função. David de Tarso se juntando a nós aqui no programa. Carlos Eduardo, a gente vai fazer a próxima pergunta aqui para você. Vamos lá. Eu acho que a grande questão, né, muito bom dia, é em relação ao futuro da igreja, porque o Papa Francisco deixou um legado, ele trouxe situações onde antes não existiam, como por exemplo, para que as pessoas divorciadas pudessem comungar,
também a inclusão de LGBTQIA+. Então, o próximo Papa, será que esses critérios também eles serão adotados, vão trazer isso, ou necessariamente pode regredir nesse sentido? Qual a sua expectativa em relação a isso? Os cardeais, até agora, estavam reunidos naquilo que se chama de congregações gerais, né? Foram realizadas 13 congregações. São reuniões, são assembleias onde todos têm direito à palavra, se fazem discursos, e a gente pode sentir um pouco qual é o clima entre eles. Não se tem acesso a isso, né? Ninguém pode participar, mas se fazem resumos e os cardeais podem comentar. E o que está muito claro é que os cardeais realmente estão divididos. Acho que é muito importante a observação que se fez antes, que sim, ali existe um clima de oração, de cordialidade, não é tudo política, né? A gente não deve exagerar isso, mas obviamente esses cardeais têm visões diferentes do que é melhor para a igreja. Então, o legado de Francisco, ele é visto de forma contraditória. Alguns realmente se colocaram ao lado dessas transformações, mas existe um segundo grupo que acha que é preciso que nós tenhamos correções, que isso gerou alguma ambiguidade, confusão doutrinal, e que é preciso deixar as coisas mais claras. Então, realmente, nós estamos num cenário de divisão. Apesar do grande impacto de Francisco, apesar de ele ser muito popular, dentro da igreja o clima é mais polêmico, e alguns acham realmente que é necessário que haja algum tipo de correção. Não é que vai desaparecer o legado de Francisco, né? Acho que a situação, o clima que ele deixou na igreja vai permanecer, mas é possível que nós tenhamos um Papa de um perfil mais moderado, mais de centro. O fato é que tem que ser um Papa que mantenha a relevância da igreja nesse mundo contemporâneo, né? E que possa pelo menos tentar juntar os pontos. Tarefa árdua, mas sem dúvida alguma isso tudo está sendo levado em consideração. Vamos com a nossa querida delegada Raquel Galinatti, Carlos Eduardo Cel, para a próxima pergunta. Carlos Eduardo, eu estava lendo um artigo seu da Folha de São Paulo, Por que Francisco não foi mais longe? E achei extremamente interessante quando você fala dos 4 pilares, né? Grandes eixos, dentre eles a reforma administrativa do Vaticano e a própria promoção de uma espécie de redemocratização interna da igreja. Eu gostaria de saber, de forma a todos os nossos ouvintes e espectadores, para que eles saibam qual é a sua opinião, o porquê que ele não conseguiu avançar. Qual realmente foi o grande obstáculo? Eu acho que é uma combinação de 2 fatores, tá, Raquel? Essa pergunta é excelente. Porque muitos dizem que ele foi bloqueado por forças conservadoras. Em parte, sim, né? Mas não é só isso. O Papa Francisco, ele era um homem bastante complexo, ele tinha um lado muito progressista, principalmente na área política, né, na sua postura diante da questão da globalização, da crítica ao neoliberalismo, a questão dos migrantes e imigrantes, mas ele era um pouco mais moderado na questão moral. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ele também não foi mais longe porque ele não queria. Não se sabe exatamente o quanto que ele quis realmente alterar as coisas na igreja, porque, veja bem, ele não alterou nenhuma doutrina. Ele criou um clima de debate, ele estimulou o debate, e é isso que é um pouco a sinodalidade. Né? A sinodalidade na igreja é democracia no sentido de que as vozes têm que ser ouvidas, as bases têm que ser consultadas, né? Porque a igreja se entende como uma hierarquia, mas ele quis flexibilizar mais, ele quis ouvir mais, ele quis acolher, mas a gente não deve perder de vista que Francisco tinha lá também o seu lado, digamos assim, conservador. Então, é uma conjugação desses 2 fatores. Tá? Por um lado, houve bloqueio, sim, mas, por um lado, ele também tinha algumas reservas. E um último ponto muito importante. O Papa não é uma espécie de presidente que tem um programa que ele vai tentar impor mesmo contra uma oposição. A gente faz muita analogia com a política, mas isso tem seus limites, porque o Papa tem a função também de garantir a unidade da igreja. Então ele também sentiu que quando a unidade estava em risco, quando os conflitos eram muito exacerbados, ele pisava o pé no freio também. Então, acho que assim a gente consegue entender por que essa política moderada.
É isso aí, Carlos Eduardo. A fumaça branca, a famosa fumaça branca, pode até demorar um pouco, estaremos aguardando ansiosamente, mas quando subir, com certeza trará não apenas um novo Papa, mas uma nova direção para a Igreja Católica, que é a pergunta que você se debruçou tanto aí no seu livro e é a pergunta do momento. Não poderia ser diferente. Obrigado pela presença aqui, como sempre, agregando muito no Morning Show. Agradeço muito o convite, parabenizo a cobertura. E amanhã vamos ter um dia importante, né? Amanhã começa o conclave. Eu acredito que até domingo a gente já saiba quem é o novo Papa. Sucesso para vocês, bom trabalho. Amém, amém. Esse suspense está aqui corroendo todo mundo, faz parte da natureza humana, mas, claro, estaremos aqui na nossa grade de programação da Jovem Pan, melhor cobertura para vocês ficarem por dentro de todos os avanços, desdobramentos e, claro, notícias nesse sentido. Vai dar o que falar.